Eu só falei: Deus, eu quero ser missionária de campo. E eu ouvi uma voz que veio e falou comigo no meu ouvido direito: apronta tuas malas que você vai fazer uma viagem aonde eu te levarei. E nisso eu fui no meu pastor e oramos por vários. Era numa quinta-feira, no domingo veio uma pessoa na minha casa, pediu para o meu marido se ele conhecia Água Boa, e ele conhecia, porque meu filho, o pastor da igreja Boa Semente, morava em Água Boa. Eu falei para o meu marido: eu vou com você. Eu já preparei a minha mala e se for lá que Deus me quer. E nós viemos, irmão. E meu marido foi levantar essa terra que uma pessoa comprou, mas essa terra estava nas aldeias dos Parabubu, lá em Campinápolis. E foi ali que eu comecei o meu trabalho, porque não existia essa fazenda. Existiam as terras dos índios Parabubu. Eu comecei esse trabalho andando pelas aldeias, 180 quilômetros para lá de Campinápolis. Aí eu fiquei 3 anos, depois desses 3 anos, me mudei de Água Boa para cá e morávamos lá no Verdes Campos, na chácara do campus. Ficamos 10 anos morando lá naquele lugar. Mas por que eu comecei a trabalhar de voluntária nas igrejas? Porque um dia Jesus entrou na minha casa, curou minha filha com um câncer. Ela já estava em período terminal. E era um sofrimento, né, para ela, com 3 crianças. Meu genro era árabe, ele não entendia muito bem a nossa língua. Ele lutou pela saúde dela. Mas um dia, irmãos, numa reunião de oração, nós estávamos orando e fomos convidados para um jantar da Donep. E a minha filha começou a chorar que ela queria ir também. Mas o meu genro falou: mas ela não pode ficar nem deitada, nem sentada muito tempo. Mas eu falei: não, vamos levá-la. E nós fomos naquele jantar e levamos minha filha com a cadeira de roda e com o colchão. E lá o preletor veio de Brasília, é um médico cardiologista e ele se chama Joanes. E ele veio dar um testemunho, o que Deus fez na vida dele. Bateu o carro com 2 cavalos indo para uma rodoviária e ele ficou todo quebrado. E ele estava no hospital e ele recebeu do Senhor que Deus ia fazer uma cura total no corpo físico dele. E que ele era para pregar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. E ele parou na preleção e falou: eu vou parar porque Jesus está entrando e veio curar uma mulher. E eu olhei, só tinha doente ali a minha filha. E ali, irmãos, eu falei: Jesus, você veio curar minha filha. Cura da planta dos pés aos últimos fios de cabelo. Ela ouviu uma voz que a chamava: levanta, Valquíria, e ela se levantou. E ela estava com todos os ossos, irmãos, todos encrunhados, as mãos, o joelho. Ela já não podia mais segurar nenhum copo. Ela tinha um aparelho para tirar saliva da boca dela. E ali, naquele instante, minha filha foi curada, se levantou e ela correu para agradecer ao preletor. Mas ele falou: não, querida, agradece a Deus e a Jesus que te curou. E aí, irmãos, eu vi o poder do nosso Deus. Eu me firmei para trabalhar dentro da igreja, porque eu falei: Senhor, o que Ele fez foi muito grande. Que era para mim perder 4 horas por dia nas igrejas ajudando. Mas antes de eu começar a trabalhar como missionária, eu aluguei um sítio, irmãos,
e trabalhava com eventos evangélicos. Ali foi uma benção, foram 9 anos. Nós fazíamos comida, tinha acampamento de jovens, de adolescentes, a noite do colchão dos pequeninos de 4, 5 anos, encontro de casais, vigília todas as noites no morro. Lá na nossa propriedade tinha um morro. E também, irmãos, as pessoas que bebiam veneno e não morreram, vinham, os pastores traziam ele para minha casa, para nós cuidar deles na alimentação, no corpo físico, e os pastores vinham para fazer cura interior. E logo as famílias vinham buscar. E ali a gente foi cada dia crescendo mais, assim, na fé e no espiritual. E de lá, desse sítio, numa convenção da DONEP no Rio de Janeiro, 13.000 pessoas. Eu fui ungida por um preletor que veio de um país de fora. E ele falou comigo que Deus estava mandando me dizer que para mim abrir uma casa para idosos. E eu falei com ele: não, pastor, eu nunca trabalhei com médico, nem com enfermeira, nunca. Não sei fazer esse trabalho. E ele falou comigo: Deus te manda dizer que não escolhe os capacitados, mas capacita seus escolhidos. E ele me deu um cartão. Eu cheguei e mostrei aquele cartão para o meu genro. E ele falou: guarda esse cartão, que a senhora sempre grandemente abençoada. E quando nós voltamos no domingo à noite, eu falei com a minha filha: linda, olha, eu recebi esse cartão. Deus está mandando eu abrir uma casa para idosos. Ela falou: não, mamãe, é muita responsabilidade. Eu falei: nós vamos orar. Nós oramos, irmãos. Segunda, terça, quarta, na madrugada da quinta-feira, eu recebi uma voz que mandava eu ligar para aquele homem. E eu liguei. E ele gritou no telefone: é resposta de oração. E ele pediu que eu fosse até a cidade de Analândia, que ele era lá que era a casa, e ele estava me esperando. E eu tomei um ônibus, irmão, sozinha, e fui, encontrei com essa pessoa me esperando, fiquei hospedada com eles 3 dias, e ele me levou em várias casas para me conhecer, e me passou essa responsabilidade. E ali, irmãos, foram mais 9 anos cuidando de 20 a 30 pessoas idosas. Nós recolhíamos as pessoas que estavam jogadas pelas ruas, pessoas abandonadas, pessoas que as famílias não tiveram paciência para cuidar dos alcoólatras, pessoas de vícios, né? E Deus nos abençoou grandemente, recuperamos muitas pessoas. E também, irmãos, hospedamos as pessoas que as famílias traziam e ficaram conosco até Jesus recolher. E ali eu aprendi, irmãos, a amar verdadeiramente o meu próximo. Porque quando eu voltava de um funeral, eu olhava no quarto, a cama vazia, o chinelinho do lado, e eu sentia até falta de alimentar aquela pessoa. E eu fui crescendo, irmã, no espiritual, e Deus me mandou que eu viesse ser uma missionária. Eu entreguei aquela casa para uma família que queria esse trabalho e vim. Estou aqui a Chavantina há 12 anos, trabalhando com os índios Chavante. Nós fazemos 7 aldeias por mês, temos uns 300 índios convertidos no Senhor. Fizemos esse ano passado, nesses últimos 2 anos, construímos 3 igrejas missionárias, evangélicas para índios, nas aldeias. Temos 6 índios pastores. Todo ano nós levamos índios para Pimenta Bueno, em Rondônia, onde tem uma base só para formar índio pastor.
E agora, em janeiro, vou começar a construir a 4ª igreja, na aldeia Campo Alegre. E ali vamos construir essa igreja e tenho dois rapazes que estão voltando da base, formados pastor. Entregamos essa igreja para eles e vamos seguir para frente. Mas eu tenho uma igreja que estava funcionando, mas este ano a igreja está encostada aqui na minha casa. Mas eu estou aguardando passar toda essa crise que nós estamos passando para alugar um salão e abrir essa igreja que é para índios da cidade. Então, irmãos, quero falar para vocês que valeu a pena e vai valer enquanto eu estiver sendo útil no trabalho que Deus me colocou. Mas, irmãos, não foi fácil. Quando eu estava com a casa para idosos, eu emprestei a garagem da minha casa para abrir a primeira igreja evangélica naquela cidadezinha onde eu estava com a casa. O R. Soares abriu a primeira igreja. E ali eu tinha recebido a notícia que a minha filha linda estava com câncer também na coluna. E o telefone tocou, minha filha me deu a notícia e eu estava chorando. E o telefone tocou, era meu genro, lá da Itália. Ligou para mim, perguntou por que está chorando. Eu falei para ele, veio o resultado. A Linda também está com aquela enfermidade na coluna. E ele falou, não chora, pega a tua Bíblia. No livro de Jó, que diz assim, se há esperança para a árvore cortada, há esperança para você. Mesmo que o tronco estiver apodrecido, o cheiro das águas brotará. E eu me apeguei nessa palavra, orando. E ali um dia no culto, numa quinta-feira, irmãs, na garagem da minha casa, eu colocava os idosos para ouvir o louvor. E ali, irmãos, um jovem que veio trazer a palavra, levantou uma Bíblia e falou, Deus te manda dizer, Jesus está visitando e curando a tua filha. Eu corri no telefone, liguei, a minha filha também já estava muito mal. O meu neto pôs o telefone para ela ouvir, eu falei para ela, segura na mão de Deus, toma posse, porque Jesus está te visitando. E Jesus, irmão, levantou minha filha e ela foi curada. Eu fui visitar minha filha, ela já estava fazendo a faxina da casa dela. À noite fomos para a igreja, minha filha foi de sapato e de salto alto. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que vocês podem servir, segurando na mão de Jesus. E aqui na Chavantina, queridos irmãos, eu já estou todos esses anos andando pelas aldeias, louvando e cantando, dando a palavra, levando roupas, calçado, comida. Fazemos comida nas aldeias. Nesses congressos, irmãos, tinha 400 índios. Tem mais de 150 índios batizados. Foi lindo esse último congresso aqui na igreja Tangará. Na aldeia Tangará da Serra construímos essa igreja e ali fizemos o segundo congresso. Aí lá em Campinápolis eu participei junto com o pastor Milton, um congresso na igreja dentro da aldeia Estrela, irmãos. Saímos daqui de casa 5 horas da manhã para chegar naquele lugar 10 horas do dia. Andando no meio daquelas matas, achávamos que estávamos perdidos e não sabíamos, aquele caminho não acabava nunca. E nós falávamos, será que estamos certos, será que estamos errados? Eu e meu marido, o carro carregado. Mas ao muito longe eu ouvi um louvor. E naquele louvor me alegrou o coração, porque eu falei, não, estamos por perto, estamos ouvindo o louvor. E nós chegamos, e
já tinha começado a preleção da manhã, e foi um grito só: a missionária chegou. Irmã, foram 3 dias, café da manhã, almoço e jantar. E à meia-noite terminava a preleção. Foi assim uma experiência muito grande. Agora eu vou construir essa igreja, vamos fazer mais um congresso. Eu tenho um voto com Deus, irmã. Porque naquele infarte, quando aquele médico queria saber o que é ser missionário, o que é esse Deus que você falou que cura, falei, eu tenho um Deus que cura. Me curou várias vezes, me levantou, curou minhas 2 filhas, levantou meu filho também de um acidente. E ali, aquele médico ficou até 10 horas, eu estava cansada. Quando ele saiu, irmãos, e eu me virei naquela cama para dormir, eu senti mexendo dentro do meu peito. Mas eu adormeci. O médico chegou, falou comigo que poderia me dar alta porque não tinha mais nada para fazer. A ressonância já tinha dado o diagnóstico, todas as veias calcificadas com muita gordura e o sangue estava muito pouco circulando, mas Deus tinha muita coisa para fazer. E eu acordei 6 horas, as enfermeiras me chamaram, me levaram para fazer o cateterismo. Ele falou, você vai embora para uma cidade que não tem recurso, você anda pelas aldeias, vai te acontecer alguma coisa, eu vou me sentir responsável. Ah, vamos, doutor. Fizemos o cateterismo. Voltei para o meu quarto, a enfermeira me colocaram naquela cama. O médico chegou com tantos documentos. Falou assim para a enfermeira, tira ela da cama, põe no sofá. Alimenta ela porque ela está em jejum. Você falou que tem um Deus que cura. Eu tenho um Deus que cura. Eu sou o teu médico, mas quem te curou foi o teu Deus. Vai fazer 2 anos, não tive um piripaque. Ando para todo lugar, pregando na igreja, falando nas igrejas, não sentir mais nada. Realmente eu tenho um coração de 20 anos. Passando esses meses por causa dessa crise, dessa epidemia, a gente fica fechado aqui dentro de casa, uma vontade de sair, de ir para a aldeia, de levar comida para aquelas crianças. Eu tenho mais de 125 crianças abaixo de 10 anos. Temos 6 aleijados jogados dali pelo chão. Temos idosos, irmãos, que vêm caboloteando para poder assistir o culto. Tem aldeia, irmãos, que não tem uma sombra, não tem uma árvore por perto. Por isso que estou construindo igrejas, irmãos, para ter lugar aonde congregar com as pessoas. E ali, irmãos, foi tão lindo que Deus me abençoou e me curou. E agora está fazendo umas 4, 5 semanas e passei por uma convulsão. Mas não foi convulsão de alimentos, irmã. Foi uma convulsão do emocional. Porque morreram muitas pessoas, amigos meus, pessoas que eu tinha assim um amor muito grande. E eu senti muito aquilo ali. E eu fiquei paralisada, irmãos. Porque a convulsão mexeu muito, eu me bati demais. Me batia muito. A minha cabeça parecia que nem estava no lugar, meus braços, minhas pernas. Fiquei paralisada. Fiquei 3 dias, 4 dias sendo carregada. E aí o médico mandou eu vir para casa, mesmo daquele jeito eu vim. Aí meu filho me levou para a casa dele, a minha nora é a pastora Graça, ela cuidou para cuidar de mim. Mas eu recebi uma visita, irmão. Uma visita que me deixou tão feliz. O pastor Caleb com sua esposa e sua mãe. Porque a mãe dele pegou o vírus. Mas eu estava intercedendo por ela, eu tive visão com ela.
E eu falei que eu queria falar com ele, queria contar para ele. E eu fui contar para o pastor e nós oramos juntos. E aí a minha nora falou para ele que eu não estava bem e eles vieram, ele trouxe a mãe dele. E nós conversamos, eu naquela cama, mas foi muito lindo. Ele falou, vamos orar. E a mãe dele me pegou assim por baixo dos braços, me levantou da cama e me deitou no ombro dela. E ela começou a orar, falar em línguas comigo, era Deus falando comigo. E nessa hora ela me pôs de pé e eu saí andando, irmão. Ali acabou o problema, porque Jesus me visitou mais uma vez. E digo sempre assim, bendito é o Senhor que tem feito maravilhas. Não é só na minha vida não, irmãos, na vida de milhares de pessoas. Muitos foram curados de câncer através da nossa fé, irmão. Ajuntem a vossa fé com a nossa fé dentro de uma igreja. Vocês verão a diferença na vossa vida, na vossa casa, na vossa família. Ficam na bênção do Senhor. Estou aqui mostrando para vocês as minhas credenciais. Eu sou ungida, a pastora e missionária. A missão que me cobre é a missão até os confins da terra, na cidade de Valinhos, em São Paulo. Aqui é da Igreja Jesus Cristo, eu caminho aonde eu comecei há 40 anos. Quero falar com vocês, jovens, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Se torne aqueles que têm o chamado de Deus, que têm desejo de ser um missionário, de carregar esse livro pelas aldeias comigo, andando, irmãos. Jovens têm um chamado, uma vida pela frente. Precisamos de missionários. Eu ando pelas aldeias, eu e meu marido, nós somos sós. Eu já estou com uma idade um pouco, né? 88 anos. Teria alguém para me ajudar, me levar, ajudar a repartir comida, as roupas, tudo que a gente leva, irmã, porque toma muito tempo. E também fazer o culto, louvar, cantar, irmãos, irmãos levitas, desperta! Vamos cantar louvor nas aldeias. Vamos, missionários, irmãos missionários, jovens, vem estar comigo, vamos para as aldeias, vamos fazer esse trabalho para a honra e a glória do nosso Deus. Amém.